Olá, hoje nós vamos aprender um pouco sobre como vivem os espíritos no mundo espiritual, ok? Hoje o vídeo é sobre isso. Vamos lá. Mundo espiritual. Quais são os habitantes do mundo espiritual? São os espíritos desencarnados, são aqueles que o corpo, a matéria chega ao óbito e o espírito tem um desligamento através do cordão de prata, o laço fluídico, e ele se torna um espírito desencarnado e volta para o mundo espiritual. Tem também, no mundo espiritual, os espíritos encarnados, que somos nós, né? Então, quando nós estamos dormindo, no estado de sono, o nosso espírito, ele sai do corpo e vai para o mundo espiritual. Ele pode se encontrar com parentes, com amigos, até em outros países. Pessoas que, quando ele volta à consciência, quando acorda do sono, ele não se recorda. Né? E também quando os espíritos encarnados em estado de torpor, que é um baixo estado de consciência, porque o espírito, ele se aproveita de qualquer situação para sair do corpo. Porque quando ele sai do corpo, ele se torna liberto. Ele vai em busca dos seus interesses, de encontrar outros espíritos que têm uma vibração igual a ele. Entendeu? O mundo espiritual, ele pré-existe a tudo. A Terra não foi criada primeiro. O mundo espiritual já existe. Desde o início de todo o universo, o mundo espiritual, ele já pré-existe. Os espíritos, eles estão por toda parte. Aqui agora entre nós tem espíritos. Né? Eles estão ao nosso redor, em qualquer local que nós estejamos. Eles ficam nos observando e muitos agem sobre nós, influenciando em nossas atitudes boas e também em nossas atitudes ruins, em nossas alegrias e também, muitas vezes, em nossas tristezas. É por isso que é muito interessante que a gente fique muito atento a isso, a esses sinais. Eu, por exemplo, por conta da mediunidade, muitas vezes quando eu vou tomar café, o espírito chega, porque um dos maiores vícios da alimentação é o café. Né? Então, muitos espíritos são presos à matéria por conta de um café. Então, quando eu estou tomando café, muitas vezes, que eles chegam, eu já dou uma paradinha e disse, olha, o que é que você está fazendo aqui? Isso não é bom para você. Se você quiser ficar aí, você fica. Porque eu não tenho como expulsá-los. Né? Mas eu peço, solicito e explico que esse comportamento não é bom para ele. Que para mim não vai fazer nada, porque eu já tenho controle sobre a situação. Mas que para ele não é ruim ficar preso por conta de um café, de um gosto, da sensação de tomar um café, da sensação de um fumo, da sensação de uma bebida. Entende? O espírito, ele goza de uma liberdade muito grande. Mas a sua liberdade depende do seu adiantamento. Então, nem todo espírito vai em qualquer lugar e nem está em toda parte. E nem tem sua liberdade de locomoção. Quando o espírito ainda está denso, ele ainda está preso à matéria, à vida aqui na Terra, ele utiliza dos seus próprios pés para andar. Entendeu? Mas quando o espírito já vai tomando a consciência que ele é um espírito que vive no mundo espiritual, ele começa a volitar. Ele começa a se transferir de um local para o outro sem precisar andar. E até mesmo ele está no local e aparece em outro com a força do pensamento. Vai depender do grau de adiantamento de cada espírito. Ok? Aqui a gente vai falar dos espíritos puros, neste momento. Qual é a forma dos espíritos puros? Os espíritos que são errantes, como nós, que estamos aqui, eles têm a mesma forma do último corpo que ele habitou. Certo? Mas os espíritos puros, eles são como uma chama, um clarão. Eles têm uma centelha etérea, que é uma substância leve e volátil. E ele tem uma cor, às vezes, escura, que se assemelha ao rubi, ao brilhante, ao brilho do rubi, ok? Bem,
Agora nós vamos entender qual é a forma que o espírito assume quando ele está no mundo espiritual. O espírito, ele, através do perispírito, que é o envoltório semimaterial, que ele se utiliza para atuar sobre a matéria. E também para ele viver no mundo espiritual, ele se utiliza de um perispírito, que é um corpo semimaterial. Agora, de onde vem esse envoltório? De onde vem esse perispírito? O perispírito, o tipo que ele assume no mundo espiritual, ele é tirado de acordo do fluido universal de cada globo. Porque hoje já está cada vez mais certificado que existem outros mundos habitados, não é só a Terra. Então, para cada globo, para cada mundo, é tirado do fluido universal o envoltório para o espírito. É por isso que já existiu aparições, o pessoal quando fala de extraterrestre, de outra forma, de outro corpo. Porque cada corpo, cada perispírito é inerente ao globo. Cada mundo tem o seu envoltório. Porque o envoltório aqui do corpo humano na Terra não é igual em outro globo. Entendeu? O invólucro, porque tanto faz dizer envoltório como invólucro, tem a forma que o espírito deseja. Certo? Ele pode aparecer em forma de anjo, de monge, pode aparecer mais jovem. Por quê? Porque quando um espírito quer aparecer para alguém e ele sabe que aquela pessoa tem adoração por anjos, então ele aparece em forma de anjo. Muitas vezes a pessoa, tem gente que tem o dom da clarividência. Ela vê um parente, ela vê aquele parente mais jovem. Aí diz assim, eu vi minha mãe, mas ela estava tão jovem, entendeu? E também como ocorrem as aparições? As aparições acontecem no estado de vigília, que é quando estamos acordados, que é através da clarividência. Nem todo mundo tem isso, né? São pouquíssimas pessoas, mas existem pessoas que elas veem espírito e eles são tão reais que às vezes elas se confundem, que elas nem sabem se está vendo um espírito encarnado ou desencarnado. E também, para os outros que não são clarividentes, nos sonhos. Quem é que já não teve um sonho com um parente, com um amigo, ou então com alguém que nem mesmo conhece? Se eu sonhei com uma pessoa, mas eu não conheço aquela pessoa. Então são amigos que nós temos, família no mundo espiritual. Entendeu? E eles vêm no nosso sonho falar conosco. E nós saímos e vamos falar com ele. Então, quando a pessoa tem um sonho, que ela consegue descrever aquela pessoa que ela falou, a sua forma, então esse encontro realmente aconteceu. E muitas vezes, quando estamos sonhando, nós vamos encontrar com parentes, com amigos, conhecidos e muitos que aqui na Terra, enquanto estamos encarnados, não conhecemos, mas que fazem parte de um grupo de amigos no mundo espiritual. Eu quero aproveitar e pedir para vocês que deixem seu like, compartilhem esses vídeos, inscrevam-se no canal, porque a minha intenção é deixar da melhor forma possível e da forma mais simples explicado esse mundo espiritual, que para muitos é um mistério, que para mim, eu dou graças a Deus, é apenas uma realidade, ok?